guardamos, nós preservamos aquilo que nós nos apaixonamos. Nós temos que conhecer a nossa história, conhecer as coisas da nossa cidade, porque a história acontece no quintal das nossas casas. Percebam uma coisa, eu acabei de chegar em uma área de Lorena que eu não tinha visto até então. E aqui eu consegui ter uma visão deste município, desta cidade e desta história que até então eu não tinha tido. Por muitas vezes, em livros, recortes, memórias associadas à história, nós escutamos falar da vinda da princesa Isabel, por exemplo. Mas foi aqui, nesse momento, que foi como se eu tivesse escutado o que a princesa disse, ao olhar para a Serra da Mantiqueira e ver que é de Lorena a visão mais bela e esplendorosa que temos. Nesse espaço de história, nós temos o quadrilátero sagrado, que marca aí com uma grande expressão a nossa cultura associada à religiosidade. Não existe sociedade que nasceu afastada da religiosidade. A religiosidade está diretamente vinculada ao DNA da história. E Lorena, primeira cidade de devoção mariana, começando lá em 1708, nas roças de Bento Rodrigues Caldeira, tem Nossa Senhora da Piedade como sua padroeira. E aqui, nesta região, lá para os idos de 1700, muita coisa aconteceu e nos fez a cidade que nós somos hoje. Ao passar pelo quadrilátero, nós podemos observar alguns elementos que muitas vezes distraídos acabamos não nos dando conta da importância e da memória que ele carrega. A Casa de Cultura, antigo solar do Conde Moreira Lima, tinha uma memória no período do café, uma residência que foi construída em 1842, marcando a época da Revolução Liberal, mas não contou essa história, pois sobreviveu a vários tempos, chegando até os nossos dias. A memória do Conde, infelizmente, passou, mas aquilo que ele construiu ainda está vivo em Lorena. Quando nós continuamos por esta jornada, nós vamos nos deparar com o Palacete Veneziano, antiga residência do Barão de Castro Lima. Esta demolida, não faz mais parte da presença em nossa cidade. Mas, para quem tivesse curiosidade de conhecer, era uma casa muito parecida com a do Conde, muito parecida com a nossa Casa de Cultura. Foi construído então aquele palacete, uma residência monumental, que era para as férias de um deputado nascido na nossa cidade. Esse palacete abrigou a história de uma família por muito tempo e depois se tornou a Faculdade Salesiana. Faculdade que nasceu em meio ao fervor do regime militar, que teve em suas paredes, suas colunas, em seus jardins, muitas histórias contadas. Ainda hoje podemos ver essa faculdade cheia de histórias, de sonhos, marcada pela presença e a chegada dos salesianos. Avançando ainda por esse território, nós temos a oportunidade de ver a Basílica, mas não é a Basílica de Aparecida, é a Basílica de São Benedito. Poucos sabem, mas Lorena possui esse santuário que foi elevado à Basílica, está ligado diretamente ao Vaticano, faz memória a este santo que pertence aos homens negros e os homens pobres na história do café, que chega ao nosso tempo firme na fé popular. O Santuário de São Benedito também, assim como a Serra, em outro tempo encantou a princesa Isabel, encantou também este santuário, mas que também a assustou um pouco. Quando ela olhou e viu toda aquela imponência, ela pensou, por que não aos pobres? Por que não entregar aos pobres toda aquela fortuna? Mas o conde queria deixar uma marca, queria deixar um importante legado. Ele é de um tempo em que os homens tinham a ambição de ser lembrados e queriam construir monumentos ao ponto de nunca mais serem esquecidos pela história. O santuário também é uma reserva da história da cidade, da história dos salesianos, da história do café. E está ali marcando esse trajeto. Mais adiante, nos deparamos com uma ilustre figura da literatura. Falo do Sr. Euclides da Cunha, o autor de Os Sertões, uma das obras de maior expressão no Brasil. Na atualidade, os jovens encontram com ela constantemente no vestibular. Mas Euclides da Cunha, em Lorena, ele chega, um homem que estava perdido
fazia muito bem a engenharia, mas não era aquilo que ele queria. Vem para cá, assumindo o cargo de chefe de obras públicas de São Paulo, escolhe Lorena, apesar da ordem ser morar em Guaratinguetá, porque queriam os filhos no Colégio São Joaquim. Euclides da Cunha, aqui então chega aquele engenheiro, um engenheiro que tinha terminado de rascunhar a sua grande obra, e aqui em Lorena ele conclui e a impressão desta obra vai acontecer, e aqui ele vai corrigir. Um homem extremamente detalhista, corrigiu cada erro a canivete das 300 cópias. Na época, um best-seller. Um best-seller porque pensamos no Brasil que nem 3% da população lia. Então, uma obra que foi publicada em grande monta e ele corrigiu com todo cuidado. De Lorena, ele escreveu aos acadêmicos do Olimpo das Letras, a Academia Brasileira. E uma das cartas a Coelho Neto, ele diz: os ventos que tocam as roseiras de Campinas não são os mesmos ventos que tocam as palmeiras imperiais da minha melancólica Lorena. Lembrando também outro autor vale paraibano, Monteiro Lobato, que disse: aqui tudo foi e nada é, não se conjugam verbos no presente, tudo é pretérito, tudo é passado. Mas porque esses dois autores viviam em um vale, em uma Lorena, no caso de Euclides, que viu e vivenciou o final do café. Se um momento tivemos o apogeu, agora a coisa era mais calma, era mais tranquila. O que eles não percebiam é que neste momento o vale começava a produzir os maiores intelectuais, dando aí o nascer de uma Atenas de conhecimento em nossa região. Muitos são os escritores que fazem parte desta cidade e da nossa região Vale do Paraíba. Ainda nesse ponto de quadrilátero sagrado, nós vamos ver uma que para mim é o marco, é a principal referência da nossa cidade, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Nós estamos aqui na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Lorena. Nós iniciamos um trabalho de restauração nessa igreja o ano passado, em 2017, começando pelo esse retábulo mor, esse altar em madeira, entalhado, que foi construído e elaborado por um grande artista italiano radicado em São Paulo, no final do século XIX e início do século XX, chamado Marino del Favero. Então, nós temos aqui uma pequena, grande joia encravada no centro de Lorena, né? Nós então começamos o trabalho de restauração por esse altar mor de madeira entalhada, que estava em precaríssimo estado de conservação, ameaçando desabar completamente. Então passou o trabalho, fizemos um trabalho de retirada, remoção de todo o verniz oxidado que existia. Nós conseguimos recuperar parte do madeiramento original e a parte estrutural que ameaçava ruir, nós trocamos por madeira de boa qualidade para que a gente pudesse novamente remontar esse altar. A igreja toda tem passado agora por uma restauração de diversos aspectos, né? Após o restauro e o término do trabalho no retábulo mor, nós trabalhamos também com a descupinização, o trabalho de desinfestação do cupim de solo que assolava aqui a igreja, ameaçava toda a estrutura da igreja. Então nós fizemos um trabalho de desinfestação, um trabalho bastante difícil, porque foi feito lá no porão, né? Com difícil acesso, mas nós fizemos esse trabalho então criando uma barreira química para que se impeça novamente novos ataques desse cupim, que é bastante devastador. Também trabalhamos, esse cupim acabou prejudicando muito a estrutura desse assoalho de madeira, que também é original
do final do século XIX, início do século XX. Então nós recuperamos, foi feito, ele estava cedendo, nós conseguimos colocá-lo no plano acima e fizemos os devidos reparos para que ele pudesse ser novamente apreciado. Nossa Senhora do Rosário também é uma figura da religiosidade que está associada às pessoas mais humildes. Essa igreja foi construída num tempo em que os escravos não tinham direito de assistir à missa dentro da igreja, apesar daquela devoção estar associada a eles. Só os homens pobres e alforreados é que tinham direito de estar dentro da igreja. Mas, nesse espaço, onde também ficava o pelourinho, a câmara e cadeia da cidade, ou seja, uma área de movimentação social e política, se levanta em meio às palmeiras essa bela igreja que faz parte do desenho, a obra, né, do escritório de um importante arquiteto brasileiro, Ramos de Azevedo, que esteve envolvido, é claro, em outras importantes obras de nossa cidade. E para fechar esse roteiro, não poderíamos deixar de falar da esplendorosa Catedral da Piedade, onde tudo começou, onde a cidade nasceu. Naquele tempo, se escolhia um espaço, primeira coisa marcava-se com a cruz, e naquele local seria erguida uma cidade. E foi o que aconteceu em nossa Lorena. E essa catedral exuberante, que tem como vista a Serra da Mantiqueira, marca o nascer de nossa cidade. E nós precisamos conhecer nossa história, conhecer os personagens que fazem parte dela, pois só assim vamos cuidar. Nós só cuidamos e respeitamos se conhecemos. Essa história é de cada um de vocês, é minha história. Eu a defendo, eu a aprecio, falo com a maior paixão de cada momento da nossa cidade. Se você é de Lorena ou de cidades vizinhas do Vale, você já deve ter ouvido falar da Casa do Conde Moreira Lima. Hoje é um espaço ocupado pela Secretaria de Cultura da cidade. No entanto, não funciona só como uma área administrativa, também funciona como uma área de realização cultural. Aqui acontecem espetáculos, acontecem reuniões literárias, cursos, uma série de outras coisas que congregam esse espaço como um espaço de cultura. Nós, enquanto cidadãos, temos o dever de zelar por esse patrimônio. E aqui ninguém quer responsabilizar ninguém, afinal, somos todos responsáveis. É impossível, no nosso tempo, para a cultura, manter sozinho um edifício desse. Então é necessário muito apoio. Apoio também que é parte da população. Uma população que se mostra interessada. Lá atrás, no passado, este solar foi o espaço da Casa do Conde, ou seja, aqui ele morou e aqui ele teve as suas memórias, mas o tempo passou e esse lugar então passou a ter novas memórias, memórias minhas, suas, de momentos que vivemos nessa casa, interna ou externamente. É um espaço que para nós faz parte da nossa identidade e como tal nós precisamos respeitar. Essa casa começou a ser construída no ano de 1842, ainda pelo pai do Conde Moreira Lima. E ao longo dos anos ela foi ganhando novas áreas, então ela é uma construção complexa, porque ela não possui um só estilo de material, um só estilo de construção, o que requer, claro, recursos para que nós possamos então recuperar. Mas uma recuperação ela só vai acontecer se você, assim como eu, desejar que ela aconteça, que essa memória possa se manter viva. Nós não podemos perder um patrimônio desta importância. Afinal, Lorena tem muito deste Conde de Moreira Lima. É impossível você caminhar por Lorena e não passar por obras que foram realizadas por ele. E aí voltamos a chamar a atenção para o espaço histórico, mas sempre retomando a memória. A Casa do Conde hoje ela passa por algumas dificuldades que não é do momento atual, é algo que vem ocorrendo ao longo do tempo. Não é responsabilidade de uma única gestão, são várias, porque todas precisam cuidar, zelar, e todas também precisam de apoio, pois não é um trabalho fácil. Então, como disse e torno a repetir, não é responsabilizar alguém, mas entender que a responsabilização é nossa. Nós devemos cuidar, porque a nossa história também está neste patrimônio.
Então, por ser um patrimônio tão importante para a nossa cidade, por uma condição arquitetônica, por uma representação histórica, nós devemos olhar com carinho e zelar por ele. Afinal, há muitos anos ele vem fazendo parte de gerações e gerações, e ele precisa continuar sendo parte das gerações futuras. Lorena é terra de muita memória, é terra de muita história. É impossível você caminhar pelas ruas da cidade sem estar frente a frente com alguma destas referências. Nós estamos agora aqui no Solar Batista de Azevedo, conhecido na atualidade como o Solar Pinto Antunes. Afinal, ele pertenceu a uma das famílias que fizeram também muito por esta cidade, no sentido mais atual. Dona Mariazinha é uma cidadã benemérita, também conhecida, tem a sua conexão com a história desta cidade muito forte e muito presente. Mas quando nós chegamos aqui neste solo, nós temos muitas referências da história de Lorena. Porque aqui estavam os avós do Conde Moreira Lima, da deputada federal Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal de São Paulo. Então as raízes que saem deste casarão marcam muitas as dádivas da história. Então esse chão aqui é marcado por estas pessoas que fizeram e fazem parte da nossa história. Os avós do Conde deram origem às duas principais famílias, a família Moreira Lima e a família Azevedo, duas famílias que tiveram um reconhecimento nacional. O Conde por todo o seu envolvimento com relação à própria indústria do açúcar, e a sua relação com a coroa, e os Azevedos na República aparecem forte na figura do senador Arnolfo de Azevedo. Então, assim, essas famílias estão constituídas aqui. Se nós falamos de um território, de um chão importante, nós falamos desse chão, ele nos liga, nos conecta a essa história. E é claro, assim como outros edifícios da nossa cidade, ele faz parte da memória presente de cada um dos lorenenses, pois está no seu dia a dia. Talvez não seja mais a memória do tempo dos Batistas de Azevedo, afinal não é. Talvez não seja mais a memória da família de Dona Mariazinha Pinto Antunes, mas com certeza é a memória dos lorenenses que passam a frequentar este espaço de memória e esse espaço de cultura. Nós estamos agora em um dos espaços também importantes de Lorena, mas quando você olha pode ser que você não perceba aqui atrás de mim a Câmara e Cadeia de Lorena. Aqui era um espaço público, político da cidade, e esse prédio ruiu. Por falta de cuidado, por falta de interesse público, esse prédio tombou literalmente. Nós estamos aqui no Largo da Igreja do Rosário, uma igreja também importante, está associado à memória dos homens negros e pobres de Lorena, as irmandades que estavam associadas então aos ex-escravos. Pois também saiba de uma coisa, os escravizados não podiam entrar dentro da igreja, eles tinham que assistir à missa do lado de fora. Essa condição de assistir internamente tinha que ser um negro livre, um negro alforriado. Mas é uma praça, é um espaço onde muita história aconteceu, além de ser um dos principais cartões postais de Lorena. Nós não temos hoje, infelizmente, a Câmara e Cadeia, que marcam um período político, uma estrutura de governo, nós não temos mais. Porém, nós ainda temos a Igreja do Rosário, que é um marco simbólico, muito bem constituído, com seu estilo neoclássico, ela é encantadora. Então devemos preservar por ela também, cuidar desta igreja também, pois ela ainda é parte deste processo histórico e cultural da cidade de Lorena. O Santuário São Benedito de Lorena
ele surge no século XIX. Ele foi o resultado da Irmandade de São Benedito, que é uma irmandade que está quase aí chegando nos seus 170 anos, né? Uma irmandade que reunia mestiços, negros e brancos, pobres e ricos, cativos e livres, que surgiu aqui em Lorena no ano de 1852. E aí, como resultado dessa irmandade, então, todo o compromisso primordial de uma irmandade era construir a sua igreja para o seu santo de devoção. Então, não fugindo à regra, a Irmandade de Lorena, que ocupava um altar lateral na igreja de Nossa Senhora da Piedade, ela resolve então começar o projeto de construção do santuário da igreja, que mais tarde se tornaria o santuário aqui de Lorena. E aí o Conde de Moreira Lima, também membro dessa Irmandade, grande benemérito, realizou muitas obras aqui na cidade de Lorena. O Conde, ele doa o terreno, esse espaço aqui onde a gente se encontra o jardim, onde se encontra o santuário, ele foi doado pela família do Conde. E o espaço destinado para a igreja media 70 palmos de fundura, no caso de comprimento, por 30 de largura, que eles utilizavam o termo de palmos na época, né, para fazer a marcação. Então aí ele doa esse terreno, e aí com as poucas esmolas da Irmandade, então, o prédio vai construindo eles vão construindo o alicerce do prédio. Em 1873 é lançada a pedra fundamental pelo bispo de Taubaté, Dom Lino Deodato Rodrigues, e daí começam então as obras. Só que o dinheiro era muito pouco, porque os irmãos da Irmandade de São Benedito, em sua maioria, eram pessoas pobres, eram negros, ex-escravos, alguns ainda eram escravos, então não tinham um grande poder aquisitivo. E aí o que acontece é que a senhora Viscondessa de Castro Lima, mãe do Conde, também membra da Irmandade, ela faz uma doação em contos de réis, num valor assim para a época bem vultuoso, uma quantia grande, e é isso que vai dar um up, né? Como a gente fala hoje, um up na obra, vai dar uma levantada aí na moral da Irmandade. Então aí eles começam a contratar mão de obra especializada em taipa de pilão, né? O terreno que era pequeno acabou tendo como resultado uma igreja grandiosa, apesar de não ser um prédio muito extenso, muito grande, mas é um prédio bem avantajado para a sua época, para uma cidade que não era tão rica assim, né, naquele período. E aí a gente vai ter então a importação de vitrais, das balaustradas, que são de mármore Carrara, do próprio altar que foi esculpido por um artista italiano, veio de navio para o Brasil, as imagens, né, as imagens que estão na galeria de imagens do altar, as alfaias, as pratarias, tudo isso foi encomendado de fora. E aí, para conduzir a obra, o Conde de Moreira Lima contrata o arquiteto Charles Peyronton, que era famoso na época, ele estava construindo um solar aqui na região, em Pindamonhangaba, e aí ele é contratado para desenhar o estilo do santuário, que vai ser um estilo eclético. O nosso santuário, ele é um prédio que tem características de neoclássico, elas são predominantes, neogótico, na verdade, mas ele mescla um pouco de barroco, de rococó. Agora, no seu interior, principalmente, os traços são mais do neogótico. Então, são os arcos ogivais, com mãos postas em oração, não é, os ponteiros indicando para o alto, para o céu, que é a meta do cristão, chegar no céu. Então tudo isso é característica do neogótico. E aí nós temos também algumas folhas, alguns douramentos, trabalho com folha de ouro, que é em estilo rococó e barroco. Então, na verdade, o nosso prédio ele é eclético, porém o principal aí é o neogótico. Certo? E aí mais tarde, no ano de 1917, os salesianos já estavam aqui. O Conde manda construir uma casa para o padre capelão aqui ao lado, onde hoje é o Colégio São Joaquim. Mais tarde, os salesianos fazem um pedido para Roma, para que essa igreja aqui, dedicada a São Benedito, ela fosse agraciada, né, com o título de santuário. Então eles fazem toda a documentação, todo o processo na época, enviam isso para Roma e no final do ano de 1917 vem então a resposta de Roma, que aqui passaria a ser um santuário, né, se tornaria também um santuário basílica. E aí no ano de 1918 é feita uma grande festa
E o prédio ele é sagrado com o emblema das armas da Basílica Vaticana, que fica bem na entrada, bem acima da porta, no frontispício da igreja, fica então as armas da Basílica Vaticana, marcando o sinal de que essa igreja ela tem um diferencial aqui na região, que é conceder as indulgências, né? Em alguns dias santos, a igreja, por tradição, ela concede a indulgência plenária, que é a expiação dos pecados. Então é como se fosse passado uma borracha, apagado todos os pecados do fiel naquele dia, desde que esse fiel ele esteja cumprindo alguns mandamentos aí de acordo com o Código Canônico. No caso, se confessando, comungando e rezando pelas intenções do Papa em algumas datas. Quais datas? Data dos fiéis defuntos, dia 2 de novembro, né, dia de finados, a festa do óbolo de São Pedro. Então são algumas festas, algumas datas que marcam essa graça, vamos dizer assim, das indulgências para os cristãos, para os católicos. E aí é que, sendo uma basílica, sendo um santuário, o fiel é como se estivesse visitando a Basílica Vaticana. A igreja tem uma ligação direta com o Vaticano e por isso concede essas indulgências. Esse é o diferencial. A Irmandade de São Benedito de Lorena, ela surgiu no ano de 1852, já num período aí em que o Brasil estava entrando na fase final da escravidão, né, com as primeiras leis aí, a proibição do tráfico negreiro, a lei do ventre livre, lei do sexagenário. Então ela surge num contexto do período áureo aí do café, em que o Vale do Paraíba estava se tornando uma região muito próspera, não é? E aí a gente tinha muitos figurões locais. Então aqui em Lorena, a Irmandade de São Benedito, ela vai ser administrada desde as suas origens pelas elites lorenenses, principalmente pelo Conde de Moreira Lima, que exerceu o cargo de tesoureiro, que era até mais importante do que o cargo de provedor na época, que administrava as finanças. E como o principal objetivo da Irmandade era construir a igreja para o seu padroeiro, então por isso a importância desse cargo de quem administrasse as finanças. Bem, a Irmandade de Lorena ela tem algumas particularidades, porque desde a sua origem ela sempre congregou negros e brancos, pobres e ricos, cativos e livres, como assim está descrito nos documentos que a gente encontra dessa época, né? Diferente de alguns lugares onde você tinha a Irmandade só de branco, igreja só de brancos, né? E a igreja só dos negros, dos escravos. Aqui em Lorena a gente teve isso com a Igreja do Rosário. Então a gente pode dizer que a Irmandade de São Benedito ela é filha da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que hoje não existe mais. Então, essa Irmandade do Rosário dos Homens Pretos ela é anterior, ela data aí do século XVIII, né? E aí do desmembramento dela, no meio do século XIX, é que surge a Irmandade de São Benedito. E dali por diante isso vem crescendo, a tradição foi crescendo. O conde e as famílias de renome da cidade eram as responsáveis pela condução da festa, como assim está descrito, né, nas documentações da época. Então era eleito um casal de festeiros e esse casal de festeiro cuidava das festividades e eram responsáveis por trazer grupos de congada, grupos de danças folclóricas que nós temos até hoje. Com o tempo, a gente foi fortalecendo a ideia da corte de São Benedito. Por quê? Porque é comum, né? Era uma tradição em Minas Gerais, em todas as regiões aqui do Vale do Paraíba, que cultuam São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, e também tem a festa do Divino, elegeu o rei e a rainha. O rei e a rainha geralmente era um negro, um casal, né, que pertencesse à Irmandade, um casal de pessoas negras essencialmente, porque era o único momento que o negro tinha para se colocar como protagonista na sociedade, naquela época de escravidão, onde havia aquela segregação muito grande, aquela separação, o lado do negro, o lado do branco. Então, o momento que o negro tinha de se colocar, de fazer alguma coisa, de atuar na sociedade, era por meio da Irmandade e nas festas religiosas. Então, o negro se tornava o rei da festa. Por isso, o rei do Divino, o rei da festa de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário. Então, até hoje, nós mantemos essa tradição. E aqui em Lorena, nós fazemos questão de que os membros da corte, principalmente o rei e a rainha, pelo menos um do casal, quando não os dois, sejam negros, né? Porque isso faz parte de uma herança histórica, cultural, tradicional daqui da região e do país.
É importante ressaltar que as irmandades, elas foram as responsáveis pela construção da maioria das igrejas que nós temos hoje, não aqui só em Lorena, mas de um modo geral. Se você pegar Nordeste, se você pegar todas as regiões, estados do Brasil, as igrejas mais antigas que nós temos foram construídas pelas irmandades, porque não havia uma grande quantidade de sacerdotes, então a irmandade ela cumpria o papel do padre. Né? Os irmãos eles se reuniam, faziam suas rezas, suas orações, daí é o que nós temos como catolicismo popular, que nós conhecemos como catolicismo popular, né? A questão dos santos, da devoção aos santos. Então a irmandade, além do papel religioso, ela cumpria um papel social de integrar as pessoas, sobretudo os marginalizados, os negros, os escravos, no seio da sociedade. Através dessa irmandade, o negro ele adquiria uma espécie de dignidade. De que forma? Ele podia ter um enterro digno, que era muito caro naquela época, então os irmãos se reuniam com esmolas para ajudar. Muitos conseguiam a sua carta de alforria, né? De acordo com as doações, com a colaboração dos irmãos também. Então a irmandade, você pertencer a um grupo religioso, a uma irmandade religiosa, era ter um status social. E isso importava tanto para a elite, como também importava para os mais pobres. E aqui no caso de Lorena, eu costumo dizer que o conde de Moreira Lima também, não tirando seus méritos, né, de benemerência, de tudo que ele fez pela cidade e também o seu lado religioso, mas como homem de negócios, como homem da época, né, de muitos negócios, muitos investimentos, a escravidão era um negócio muito lucrativo na época, eu costumo dizer que a Irmandade foi um meio, foi um veículo que ele usou para estar próximo, para ter um controle no período final da escravidão, período em que os senhores, os barões tinham um certo receio de rebeliões, da desordem, como eles falavam, né? Um período em que a gente tem várias revoltas aí pelo Brasil, revolta dos malês, por exemplo, na Bahia. Então tudo isso preocupava essas elites que não queriam perder, né, a sua moeda de troca, que era o escravo, e ao mesmo tempo elas queriam assegurar aí seus privilégios, enfim. Então você ter um grupo religioso, onde a maioria era de negros e pobres, era uma boa maneira de você ter o controle e ter as rédeas da situação nesse período. Então tem muito simbolismo, né? As irmandades, os grupos religiosos daquela época, eles têm muito simbolismo e eles foram responsáveis, sim. Se hoje a gente tem uma igreja católica bem fundamentada aqui no Brasil, né, aqui na América Latina, na América do Sul, é graças a essas instituições que se espalharam de norte a sul, desde o período colonial e fundaram as bases do catolicismo. Eu sou o professor Francisco Sodero Toledo, sou pesquisador do Centro de Pesquisa do Unisal de Lorena e tenho me dedicado ao estudo sobre a história do Vale do Paraíba. Lorena é uma cidade que nasceu no início do século XVIII, ligado à expansão política dos paulistas e que chegaram à descoberta do ouro em Minas Gerais. Então essa área toda passou a ser uma área muito frequentada por todos aqueles que iam e vinham das Minas Gerais. E logo no início foi feito o porto de Guaipacaré, pela qual as pessoas que viajavam atravessavam o porto e aí pegavam a estrada do Campinho o Imbaú e atingiam a região de Minas Gerais. Então, nesse contexto é importante salientar que o caminho era a rota para chegar às Minas Gerais, o porto de Guaipacaré era a passagem em direção às Minas, e a capela, que se construiu em 1705, ao lado do porto e em torno do caminho, ela era um ponto de acolhida das pessoas que iam buscar, iam fazer seus pedidos, buscar a esperança na proteção divina. E nesse contexto é que Lorena vai se tornar o primeiro centro de peregrinação religiosa mariana no Vale do Paraíba.
Como disse Antonil, o superior dos jesuítas, que aqui passou no início do século XVIII, ele falava que todos aqueles que passavam a Mantiqueira deixavam para trás as suas virtudes. Então, enquanto que do lado de Minas era ouro, toneladas e toneladas de ouro que saíam anualmente para a Europa, via oficial ou por contrabando, nessa parte do território, antes da subida da Serra da Mantiqueira, foi se desenvolvendo uma religiosidade influenciada pela coroa, uma religiosidade mariana. Por isso que esse território todo, que correspondia à vila de Guaratinguetá, é tido como um território sagrado. Então nós temos aí o primeiro centro de peregrinação religiosa, que é a capelinha de Nossa Senhora da Piedade em Lorena. Temos depois outro grande centro de peregrinação religiosa de Nossa Senhora Aparecida. E em 1769, nesse contexto, nasce Frei Galvão, que se tornou o primeiro santo brasileiro. Por isso que nós temos aqui o chamado Roteiro da Fé, que tem um significado muito importante na história de Lorena, na história do Vale do Paraíba e na história do Brasil. Então, desde o início, a grande devoção que se fazia naquela antiga capelinha era a devoção a Nossa Senhora da Piedade. E logo de início também temos notícia que foram organizadas as primeiras festas em louvor a Nossa Senhora da Piedade. Então, naquele momento, o altar, que era o centro de realizações das missas, orações e devoções, ele era transportado para fora da igreja e os fiéis, com cantos, orações, com devoção e dedicação a Nossa Senhora da Piedade, iam levando o altar e o sagrado para aquele itinerário por onde passava a procissão de Nossa Senhora da Piedade. E esse é um fato que se mantém por mais de 300 anos, e além da procissão de Nossa Senhora da Piedade, temos também as demais procissões, como do Senhor Morto na Sexta-feira Santa, a do Divino Espírito Santo e outras manifestações de fé da Igreja, quando o altar, então, ele vai para um lugar aberto e o torna sagrado. Portanto, o altar, ele é uma parte indissociável dos moradores de Lorena, nesse fato significativo que ele leva o invisível, ele leva a fé, a esperança, para além do interior da igreja, desde as antigas capelinhas e como até hoje da Catedral de Lorena. Portanto, o quadrilátero sagrado, como assim eu chamo, ele se refere ao espaço consagrado pela população de Lorena ao longo de mais de 3 séculos. Ele tem origem à festa padroeira, esse repositório de devoção, de costumes, de tradições locais, sempre atualizados, em atitudes concretas que se manifestam pelas ruas de Lorena. E o ponto alto da manifestação religiosa então, são as novenas, as missas, as procissões, que vão passando pelas ruas e desenhando no inconsciente das pessoas esse lugar sagrado. Então, o que é a cidade no inconsciente coletivo das pessoas que residem em Lorena, principalmente aquelas que mantêm as tradições vivas do local? A cidade corresponde exatamente ao espaço consagrado
por onde passam o itinerário, né, da festa e da procissão de Nossa Senhora da Piedade. Então, o quadrilátero sagrado, ele é um elemento racional, palpável, não visível, mas que tem uma coerência com a cultura, com a tradição local, e ele foi meu objeto de investigação, de tal maneira que o resultado dos estudos permitiram que eu pudesse apreender, né, esse conceito. E a relação do sagrado com a realidade como se explica na história da religião, faz parte de uma obscura profundidade do ser humano. É aquilo que não está explícito, mas é aquilo que está implícito no interior, na cultura, nas tradições, nos hábitos dessa população. Então, ao lado da igreja, vamos encontrar algumas casas que até hoje, elas se apresentam como verdadeiros santuários de consagração da Mãe de Deus. E para nós que estudamos o quadrilátero sagrado, e dá para compreender que, além desse aspecto religioso importante, que para entender a história da cidade, nós temos um museu a céu aberto, ao andar pelas ruas, onde vamos encontrar exemplares do século XVIII, do século XIX, vamos encontrar um palacete estilo veneziano, vamos encontrar um santuário de São Benedito no estilo gótico, e vamos chegar à casa onde por 2 anos viveu Euclides da Cunha aqui em Lorena, e onde ele teve a grande felicidade de ver o seu livro, Os Sertões, publicados. Lorena, ela faz parte aí de toda uma região que nós chamamos de Vale do Paraíba, em que a religiosidade, assim chamada popular, não é? Ela é muito forte. Forte não só enquanto crença, mas forte também enquanto expressões dessa crença. Temos expressões riquíssimas, né? Basta recordar a Semana Santa, que é a Semana Santa feita aqui nas cidades do Vale. Então aí é toda uma tradição, mas uma tradição que não só faz parte do imaginário do povo, mas faz parte da sua própria vida cotidiana. Na vida cotidiana, a religiosidade popular, ela se expressa fortemente na vida do nosso povo. Isso faz, então, com que a população do Vale do Paraíba tenha como componente da sua identidade, né, cultural, essas expressões da religiosidade popular. Depois nós temos também outro elemento muito importante aqui, é a questão das procissões. Como isso está na alma do povo, né? Não existe nenhuma festa importante de um padroeiro, né, onde não haja a procissão. Na Semana Santa temos procissões quase todos os dias. E algumas paróquias têm 2 procissões ou 3 por dia. Então é interessante, né? Então, a procissão lembra justamente, né, essa consciência que as pessoas que têm fé possuem de que nós somos um povo peregrino. Estamos nesse mundo cumprindo a missão, mas temos um destino, ó. Temos algo transcendente na nossa frente. Temos um ponto de chegada que é a casa do Pai, a comunhão plena com Deus. Então a procissão e a procissão é interessante, que na procissão existem os andores, né? E existe procissão que sai lá, às vezes até 10 andores, e também ali se expressa a cultura do povo. Esses andores são feitos com muita arte,
muita arte, são belíssimos, quase sempre, não é? Então também é a cultura do povo que ali está. As procissões geralmente são acompanhadas de bandas, cantos, né, fogos. Né? Então isso, para quem não tem essa cultura, às vezes parece um folclore. Mas para o povo que participe, que tem essa cultura que nós chamamos a religiosidade popular, e isso alimenta a sua vida, dá sentido em sua vida, né? Depois temos as festas. Né? Nós sabemos que a festa, ela pertence à cultura de todos os povos. Né? Depois, se a festa coloca a pessoa num nível de existência, podemos dizer, superior, marcado pela exultação. Né? E quando a pessoa participa de uma festa, ela sai com mais força, com mais coragem, com mais ânimo para enfrentar as dificuldades do cotidiano da vida. Seria bom que a vida inteira fosse uma festa, mas como isso não é possível, né? Então esse ritmo ordinário do cotidiano é quebrado de vez em quando para se realizar a festa. Se a festa numa família já tem um valor muito grande, agora imagine uma festa aí de uma cidade, uma festa religiosa de um padroeiro que congrega milhares de pessoas, não? Então isso de fato é uma verdadeira refeição moral, refeição espiritual. Alimenta a pessoa para viver o seu cotidiano. Então, em primeiro lugar, nós sabemos que essa devoção à Nossa Senhora da Piedade, né, em alguns lugares, talvez tenha sua origem lá na Itália, onde existe a Pietà. Né? Pietà, basta recordar a Pietà de Michelangelo, né? Exteriormente, não é um pouco igual à imagem da Nossa Senhora da Piedade. Mas ela teve origem, a devoção à Nossa Senhora da Piedade, em Portugal. E de Portugal foi trazida para o Brasil. E a devoção, como ela existe aqui em Lorena, ela veio de Taubaté. Em Taubaté tem um convento de frades capuchinhos muito antigos, né? E é ali que se encontrava uma imagem de Nossa Senhora da Piedade, né, vinda de Portugal. E de Taubaté, então, ela veio para Lorena. É uma história muito bonita, porque antigamente havia uma pequena capela aí, onde o pessoal que ia para o sul de Minas, né, para comércio do café e outro tipo de comércio, sempre passavam, antes de atravessar o rio Paraíba e seguir a caminhada, visitava a capela. Mais tarde foi construída uma igreja maior e finalmente a atual igreja, que é construída também de um modo muito artístico por Ramos de Azevedo. Foi o mesmo que construiu o Teatro Municipal de São Paulo e construiu também aqui a Igreja do Rosário, que está aqui, que é uma igreja muito bonita também, sob o ponto de vista artístico. Então, essa devoção à Nossa Senhora da Piedade ela tem uma longa história aqui em Lorena. Mas a expressão maior dessa devoção à Nossa Senhora da Piedade é a festa, que se realiza no dia 15 de agosto. É até interessante, dia 15 de agosto, liturgicamente, é a festa da Assunção de Nossa Senhora ao céu, da glorificação de Nossa Senhora, não é? E é nesse dia da glorificação de Nossa Senhora que se celebra a festa da padroeira, que representa Nossa Senhora ao pé da cruz com seu filho morto nos braços, não é? Mas esse fato tem um sentido muito profundo, não é? Mostra que a morte de Cristo na cruz não pode ser separada da sua ressurreição. E é até interessante a procissão da padroeira. Há muito tempo, eu não sei dizer o tempo exato, mas há muito tempo percorre as mesmas ruas de Lorena. Até isso é tradicional. É o mesmo trajeto que se faz cada ano, se muda o trajeto. Né?
Então mostra que essa devoção também à Nossa Senhora de Piedade está bem na alma do povo aqui da cidade de Lorena. Faz parte da história da cidade de Lorena. O Santuário de Dom Bosco, então foi até eu que como bispo cesano, que elaborei o decreto criando o Santuário de Dom Bosco. Lindo, cara. Isso a pedido dos padres salesianos, né? Então, o santuário foi criado com duas finalidades. A primeira finalidade é tornar-se um dia paróquia, não é paróquia, porque a região ali onde se encontra o Santuário de Dom Bosco é uma região sim, já muito habitada aqui de Lorena, não é? Onde existem também populações muito pobres, e ali já seria um meio de se criar uma paróquia. E os salesianos se comprometeram de desenvolver todo um trabalho para que correspondesse à finalidade do santuário. Isso é, divulgar bastante a devoção ao Dom Bosco, a fim de que ali não só a população de Lorena, mas de outros lugares também viessem romeiros. Depois fazer celebrações, colocar ali alguns padres para atender as confissões dos romeiros, né? Então eu diria que atualmente, juridicamente, é um santuário. Agora precisa de fato tornar-se um santuário, né? Na medida em que vai atraindo romeiros, pessoas que têm devoção a São João Bosco, né? E também um novo atendimento pastoral dessas pessoas. Uma recuperação ela só vai acontecer se você, assim como eu, desejar que ela aconteça, que essa memória possa se manter viva. Nós não podemos perder um patrimônio desta importância. Nós devemos cuidar, porque a nossa história também está neste patrimônio. Por ser um patrimônio tão importante para a nossa cidade, por uma condição arquitetônica, por uma representação histórica, nós devemos olhar com carinho e zelar por ele. Afinal, há muitos anos ele vem fazendo parte de gerações e gerações, e ele precisa continuar sendo parte das gerações futuras.